Os irmãos pudessem tratar com suas vidas os Salmos. Salmos 1, um livro bem conhecido dos irmãos, por nós já ensinamos bastante esse livro aqui, Salmos 1, fala muito sobre os justos e os ímpios, sobre a bem-aventurança. Vou começar aqui que os irmãos pudessem estar lendo junto comigo também, tá ok? Vou começar o versículo 1, aí os irmãos podem dar continuidade. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois será como árvore plantada somente nas águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto quiser prosperará. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos. Aqui, irmãos, podemos se atentar, vou me atentar muito aqui para o versículo 2. Que isso aqui é um salmo que a gente, todos os salmos, é salmo-chave. Um salmo dessa gente, é bem simples ele, né? De a gente poder ver assim e pouca explicação, vamos dizer assim, de fácil explicação, pode-se dizer. O irmão já olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, só são os salmos enredados pelo sangue de Jesus, e vemos que são homens de Deus, mulheres de Deus, e não andamos segundo o conselho dos ímpios, muitas das vezes. Muitas das vezes caímos também e voltamos de novo. Mas vamos atentar aqui no versículo 2 aqui. Antes tem prazer do Senhor na sua lei, aí embaixo fala de novo. E na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando falamos lei é voltado para o quê? Aí eu vou voltar, aqui a gente fala muito do livro de poetas. Vou voltar lá no Pentateuco, como foi de EDD, né? No Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E a gente vai ver o quê? O Pentateuco ali ele começa a falar da lei do Senhor. Da lei do Senhor a gente vê que também ela começa a falar da Torá. E a Torá ela vem no genérico, lei do Senhor. Na lei do Senhor a gente medita de dia e de noite. E aqui eu comecei a fazer uma alusão que no começo da Bíblia, até aqui Salmos, a gente pode fazer uma comparação. E a gente começa a ver que a Bíblia é uma maravilha de Deus. Esses dias eu estava vendo um pouco sobre a arqueologia, e a gente estava vendo sobre os pergaminhos, falando um pouco sobre o papiro, aqueles papéis que são bem antigos, né? E como os historiadores eles começaram a tirar o papiro, o pergaminho que ficava dentro de vasilhas, claro, anos e anos e anos, eles começavam a tirar, e tinha uma coisa muito interessante, não dava para tirar com a mão, eles tiravam com pinças, né? Eles começavam a pegar as pinças para abrir, e ali começavam a ver os papiros, os pergaminhos. Eu falei, caramba, um negócio muito interessante, mas mesmo assim, quando eles começavam a tirar, eles começaram a ver, muitos começaram a se mover, eles começaram a se rasgar as folhas, eles tinham que começar a fazer encaixes, como fosse quebra-cabeças, para se encaixar, para saber aonde eles estavam se localizando. E dali começaram a fazer o quê? Começaram a achar versículos, encaixes de versículos. Eu falei, caramba, poxa, é muito interessante você começar a ver pessoas que já vêm de anos e anos pesquisando isso para trazer a palavra de Deus para a gente. E começamos a ver que a lei do Senhor, ela já vem lá de baixo. A lei do Senhor, e quando chega em Salmos aqui, o Senhor fala para a gente, diz assim: tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Sabemos que a lei do homem é muito falha. A lei do homem, a gente pode ver que a lei do homem é muito falha. Não sei qual irmão aqui é formado de repente em direito, ou começou a fazer direito, ou está fazendo direito, mas sabemos que a lei do homem, a gente pode ver que é uma lei muito falha. É uma lei que a gente pode perceber que ela vai ter refúgio para várias coisas, mas
Principalmente eu, Gilberto, falando para vocês. A dificuldade, às vezes, da nossa correria, né? No dia a dia, uns acordam por 5 horas da manhã, outros 7 horas, cada um tem seu horário de trabalho. E quando a gente vai ver, a gente já está dormindo e já acorda um novo dia de novo. Mais um dia de novo. E mais um dia, quando a gente vai ver, é a meditação na lei do Senhor. E muitas das vezes a gente não dá valor à lei do Senhor. A gente não dá valor à lei do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque eu acabei de falar. A gente vê que foi tão difícil, muitas das vezes, esses pergaminhos, tudo isso que foi encontrado dentro da arqueologia, que hoje a gente acha que é uma coisa tão simples, né? Porque chega na nossa mão de uma forma muito fácil. A gente tem acesso à Bíblia hoje de várias formas. Hoje o jovem, ou o adulto já também, praticamente não anda a Bíblia. Você baixa a Bíblia, você já tem a Bíblia no aplicativo. Então a facilidade hoje de você ter a Bíblia é muito grande. Só que naquela época, para se encontrar e fazer a Bíblia, não tivemos essa facilidade. E porque hoje, dentro da lei do Senhor, e na sua lei fala, a gente não medita, a gente só medita quando a gente está precisando. A gente começa a precisar, aí a gente começa a meditar. A gente começa a ver, assim, hoje eu estou precisando que Deus fale comigo. Aí a gente pega a Bíblia. Eu estou precisando que hoje Deus me dê alguma resposta. A gente começa a jejuar durante a semana, tem irmãos que começam a buscar mais a Deus, e começa a ler, buscar a interpretação que Deus quer dar para a sua vida. Aí conseguiu a bênção, conseguiu o que queria. Aí muitas vezes a gente vai deixando a lei do Senhor se passar de novo. A lei do Senhor. A gente não persevera. A gente não persevera. A gente começa a perceber que a perseverança do cristão, muitas vezes, ela tem se tornado algo muito relativo. Só quando precisamos, a gente vai perseverar mais um pouco. Alcançamos a bênção. É igual aquele filho que dá um presente para o pai. O pai que dá um presente para o filho. Ele é muito grato, mas quando passa um tempo dele, então o filho não é mais grato ao pai. E muitas vezes a gente é assim com o pai. A gente não é grato ao pai, porque a gente não persevera. A gente vai deixando as coisas passarem, e quando a gente vai ver, a lei do Senhor ela vai se passando também na nossa vida. A palavra de Deus vai se passando. Muitas vezes a gente conhece muito da Bíblia, sabe muita coisa da Bíblia, mas a gente sabe que a palavra de Deus é o que se renova cada ano. Às vezes a gente lê 10 vezes aquele versículo, mas Deus fala 10 vezes de modo diferente. Deus fala comigo, com certeza fala com vocês também, mas mesmo assim a gente vai deixando isso se passando. A gente vê aqui que os judeus naquela época, aqui quando a gente fala um pouco do Pentateuco, ele mostra que o ponto positivo de Deus naquela época era manifestar a forma de ensino. E o objetivo deles era configurar o povo santo. Eu não entendo nada de informática, vou ser bem sincero com vocês. Quando eu estou em casa carregado, é uma vontade muitas vezes quando o computador fica rodando aqui lá, falta de vontade de dar um chute dele. E eu não tenho paciência. O computador não é do Gilberto. Eu não tenho essa paciência de computador. Mas quando a gente fala de configuração, quando uma coisa se desconfigura, a gente faz o quê? Vou levar um técnico de informática para configurar o computador. Muitos irmãos também já têm habilidade, eu mesmo configuro. E Deus naquela época, quando ele vinha falando sobre isso, sobre a vontade dele, a vontade dele, de Deus naquela época, no Pentateuco, era a vontade dele, no ensino dele, primordial dele era configurar o povo santo. Configurar o povo santo. Mas para configurar o povo santo, irmãos, a gente tem que andar na lei do Senhor. Tudo é interessante e ele começa a ir sempre para a lei do Senhor. Lei do Senhor, lei do Senhor. E a lei do Senhor que a gente anda sempre com ela. E aonde a gente tem que meditar. E como a gente vai configurar o povo santo? Vou dar 3 pontos para vocês, que é muito interessante para a gente. A maior prioridade para a gente, na configuração do povo santo e na meditação da lei do Senhor, como é que se fala a lei? Ela serve para guiar, para nos dirigir e para nos ensinar. A lei, quando a gente vê a lei boa, muitas vezes a gente consegue perceber que se você passa por algum momento de
consumidor. Então a gente vê que tem várias leis ali que a gente não entende e a gente, como consumidor, muitas vezes é passado por trás. E percebemos também que na lei do Senhor é diferente, mas podemos ver que ela também tem requisitos também. A lei do Senhor, ela guia a gente, ela dirige a gente, ela instrui e o principal, ela ensina a gente. Ela ensina. O ensinar é o interessante, que o ensinar muitas vezes a gente fica esperando um pastor, a escola bíblica, não é que não seja certo, claro que seja correto a gente aprender na igreja, na escola bíblica, mas muitas vezes quando a gente acabamos de falar na escola bíblica, a gente espera chegar ao domingo aqui para aprender mais de Deus. Mas Deus ele quer muito mais, tem muito mais para oferecer para a gente. Se a gente medita na lei do Senhor dia e noite, a gente busca dia e noite, Deus ele guia a nossa semana, ele dirige a nossa semana, ele nos instrui e ele nos ensina. Ensina a gente a andar, ensina a gente viver, ensina a gente ter um bom relacionamento com o nosso colega, ensina a amar ao nosso próximo, que foi uma das coisas principais que a gente falamos hoje na igreja. Ama teu próximo como a ti mesmo. É uma coisa muito difícil, né? Essa daí foi até a que me pegou mais ali. A gente estava conversando com o pastor Alexandre, e uma das coisas que me pegou. Amar o próximo é muito difícil. Amar o próximo quando ele pisa no teu carro é muito difícil. Mas a palavra de Deus fala que no último mandamentos: ama teu próximo como a ti mesmo. E como eu vou amar meu próximo como a mim mesmo? Se nem na Bíblia eu quero. Se nem na lei do Senhor medito. Como eu vou amar meu próximo? Como eu vou chegar nesse mandamento de Deus se eu passo e muitas vezes eu olho meu vizinho e nem bom dia eu dou para o meu vizinho? Como a gente estava conversando, e o Felipe também, a gente dá bom dia, mas o vizinho não dá bom dia. E aí, o que tu faz? Tu chega na escola, no trabalho, você, a pessoa que trabalha do teu lado, ou teu amigo de faculdade, você dá boa noite para ele, bom dia, boa tarde, ou tenta falar com ele, e ao mesmo tempo ele também não responde a você. Aí você começa a perguntar: Senhor, mas como eu vou amar esse rapaz? Como eu vou amar esse próximo que eu quero que se chegue mais a mim? É muito complicado, né? Eu falo por mim, não estou falando pelos irmãos, não. Eu estou falando por minha vida. É muito difícil a gente amar o nosso próximo. É muito difícil a gente ter esse relacionamento. E o primordial, agora, irmãos, amar o nosso próximo lá fora é muito difícil. E amar aqui dentro? Quando o Jorginho pisa no teu carro. Não é difícil? Isso é só comparação. Mas não precisa do carro, não. Isso é comparação. E amar o próximo aqui dentro? Não é muito complicado também, muitas vezes? Aí, olha, só vou ver o domingo, só vou ver o pastor do domingo, só o domingo, só aquilo. Então é fácil. Eu passo por ele, eu um dia, tem um dia arrastado assim, não, pastor. Já falei. Deus viu, não tem mais nada. Deixa o outro irmão aqui, e a gente vai levando isso. Muitas vezes a gente leva anos. Tem irmãos aqui que são antigos na igreja e sabem desses relatos que cristãos vão levando isso anos e anos arrastando. Um bom dia, uma boa tarde, arrastado, uma boa noite. E que povo de Deus é esse? Deus quer configurar um povo santo. Mas como a gente vai configurar um povo santo se o próprio povo santo não medita na palavra de Deus e muito mal quer se configurar? Fica difícil. Fica muito difícil para Deus mexer na gente. Que quando fala em configurar, fala em mexer. Correto? Fala em trocar peças. Muitas vezes chega lá no cara do computador,
Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Mesmo estando, muitas das vezes, não querendo estar junto com Ele, Ele quer estar junto conosco. Ele quer falar o nosso coração, Ele quer trabalhar na nossa vida. Mas para trabalhar na nossa vida, irmãos, a gente também vai ter que querer que Deus, a gente dê espaço para Deus trabalhar nessa parte. Que dê espaço para Deus fazer a obra dele também. E se a gente não deixar Deus fazer a obra dele, e se a gente não buscar na palavra dele, muito difícil vai ser o momento que a gente vai ter de instrução, muito difícil vai ser o momento que a gente vai ter de ensino, de reflexão, e as coisas vão indo, e a palavra de Deus, ela também, ela não volta vazia, ela não volta vazia como a gente vê a palavra. Que possamos estar buscando, irmãos, dentro da palavra de Deus, que Deus ele possa estar falando com a gente de muitas formas diferentes. Podemos também perceber aqui, irmãos, só voltando um pouquinho aqui no Salmo 1, queria que os irmãos me acompanhassem, que no final aqui, Deus fala muito aqui no versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu vou ficar aqui, retido aqui no conhecer, conhece. E volto aqui para o versículo 2 também, no 3 também. E ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não caem. E tudo quanto ela faz será bem sucedido. Vemos como uma igreja forte, e uma igreja que busca o Senhor, dentro da palavra dele, a igreja começa o quê? Vamos imaginar que aqui é a igreja, Jordão, como era. Vamos imaginar que esse coletor aqui é um riacho que passa aqui, e aqui é uma árvore. Podemos perceber aqui que a árvore, como vai ver que várias versões, na versão da dela até mais interessante aqui, da linguagem nova, um riacho, que ele é muito preso, perto da árvore, ele começa o quê? A árvore começa a florescer. Eu tinha um líder meu que ele falava assim, toda vez que ele me via, ele falava assim comigo, era muito interessante. Se eu encontrasse na rua, eu encontrava muito ele correndo na rua. Ele era muito atleta, essas coisas. Aí a gente brincava, conversava, depois ele falava assim, Roberto, tem água? Eu falava, não, ele falava, se for água não tem problema, que Jesus é a água da vida. E isso marcou sempre minha vida. Ele sempre falando isso para mim, sempre falando. E quando a gente começa a ver em Salmos isso, a gente percebe que Jesus ele é a água da vida. Percebemos que se aqui no riacho, nesse corredor, e a igreja é a árvore, é sinal que a igreja ela tem que dar bom fruto, né? Porque Deus logo embaixo fala o quê? Ó, ele é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não caem. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Deus aqui, irmãos, ele não fala que talvez será bem sucedido. Se a igreja é plantada junto a ribeiros de águas, tudo que ela fizer será bem sucedido. Será bem sucedido. Não talvez vai ser sucedido. Pode ter sido que a igreja dê certo. Não. Se a igreja está colocada aqui até hoje, é sinal que o riacho que passa aqui é do Senhor. Amém. É sinal que tem muita coisa que Deus quer colocar aqui. Então será bem sucedido. Não vai ser decidido, será bem sucedido. É bem sucedido. Independente de valor ou de pessoas que tem dentro da igreja, numericamente falando. Mas Deus quer muito mais da gente. Deus quer muito mais do que guerra. Deus não só espera chegar um pastor aqui para fazer diferença. Ele espera que o povo de Deus faça a diferença. Amém. Um homem de Deus vir para cá, claro, o homem de Deus vai ser muito bom para a igreja, vai ser uma maravilha para a igreja. Só que, como a gente estava começando também na escola de vida dominical, para a gente trabalhar, a gente não depende do pastor. Primeiramente, a gente depende do nosso pastor, que é o Senhor Jesus. E segundo, a gente depende do quê? Dependemos de cada um de nós trabalhando em conjunto também para que a igreja venha crescer. Para que esse riacho que passa, toda vez que ele começa a frutificar, toda vez que ele começa a dar
vamos dizer, começa a dar boas folhagens, essas folhagens, ela vai sair através das nossas vidas. E nós somos multiplicadores aqui dentro da igreja. E temos que fazer isso. Ser cada vez mais multiplicadores para o reino de Deus aqui dentro possa crescer. Só depende de nós. Não vai depender do pastor, não vai depender do Xandão, não vai depender do Robson, do vice-presidente, não vai depender do pastor aqui na frente, do Hilton, não vai depender do Gilberto, da irmã, depende de todos nós andarmos de mãos dadas. Se o povo não dá de mãos dadas, é complicado, fica muito difícil. Se um casal não anda de mão dada, se o diabo não anda de mão dada, não adianta. Dentro do nosso lar nada vai dar certo. Os irmãos são casados, sabem disso. Você não vai conseguir instruir seu filho, você não vai conseguir pagar suas dívidas e sua vida ela vai se tornar o quê? Toda enrolada. E sempre tua vida ela vai se tornar um beco que você nunca vai achar saída para ele. Você sempre está no beco sem saída, não no beco com saída. Você sempre vai bater e não deu certo, e não deu certo. Mas o povo de Deus, quando começa a dar de vontade, começa a dar junto, até a comunidade daqui para fora, ela começa a perceber, não, esse é um povo de Deus, é um povo diferenciado. E eu creio que a comunidade ela vê a igreja assim, só basta a igreja querer andar mais um pouco. E nós andamos dentro da lei do Senhor, Deus vai começar também o quê? Ele vai começar a mostrar para a gente, dentro da palavra dele, o que temos que fazer. Eu não vou começar a fazer na minha vontade própria. O Alexandre não vai fazer na vontade própria. O Robson não vai fazer na vontade própria. Vamos fazer